Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje a nossa aula é sobre os animais. A aula que nós estávamos esperando há muito tempo, não é? Já falamos sobre o solo, falamos sobre a água, poluição do solo, falamos sobre doenças transmitidas pelo ar, falamos sobre as plantas e chegamos aos animais. Quer conhecer mais um pouco sobre esses seres vivos? Então, fica acordado, fica acomodado na sua cadeirinha que a aula vai começar. Os animais são seres vivos, por isso são formados por muitas células. Esses animais, eles são adaptados a diversos tipos de ambientes diferentes. Nós podemos classificar os animais quanto ao seu habitat. Tio João Paulo, o que é o habitat? É o local onde aquele animal vive. Se é na terra, se é na água. Em um ambiente natural, nós podemos encontrar uma variedade de animais. Cobras, lagartos, escorpiões, pássaros, aranhas, dentre vários outros aí que nós iremos passar o dia aqui falando os nomes. E os animais, como nós já falamos, eles são totalmente adaptados ao ambiente em que ele vive. Se é um ambiente que tem pouca luz ou muita luz, ele vai se adaptar a este ambiente. Se é um ambiente que vai ter muita disponibilidade de alimento ou não, ele vai se adaptar a esse ambiente. Ou seja, os animais eles possuem várias adaptações. Existem vários critérios para estudar os animais. Esses critérios são baseados no habitat, que é o local onde ele vive, o tipo de alimento que esse animal come, se é um animal que rasteja ou se ele anda em quatro patas, ou seja, a sua locomoção. Isso tudo são critérios de classificação dos animais. Nós iremos classificá-los eles aqui no início em dois tipos, e animais domésticos e animais silvestres. Os animais domésticos são aqueles que já estão acostumados a viver perto das pessoas, ou seja, são criados pelos homens. Já possuem uma certa familiaridade. Certamente eu acredito que você possui um animalzinho doméstico. Grande parte das pessoas possui um animal doméstico. E esses animais domésticos, eles precisam de certos cuidados especiais, porque eles podem causar doenças aos seres humanos. Como exemplo de animais domésticos, nós temos o cachorro, o gato, a galinha. Os animais silvestres são aqueles que vivem afastados do homem, ou seja, dificilmente eles aparecem em cidades. Porém, nós podemos encontrar algumas espécies desses animais em zoológicos. Quem já foi em um zoológico sabe que pode ser encontrado zebra, leão, tigre, ou seja, são animais silvestres. E para estudar os animais, nós iremos classificar eles em animais vertebrados e animais invertebrados. Os animais vertebrados, que é o que a gente vai falar aqui nessa aula, são aqueles animais que possuem uma coluna vertebral. Essa coluna vertebral vai ser formada por ossos ou cartilagens, ou ossos e cartilagens. Os animais vertebrados, eles são estudados em 5 grupos. São eles os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Vamos conhecer um pouco de cada um deles. Os mamíferos são animais vertebrados e respiram pelos pulmões. Geralmente têm o corpo coberto de pelos e possuem glândulas mamárias para que os filhos mamem quando pequenos. Além de glândulas sudoríparas, que produzem o suor, e glândulas sebáceas, que produzem a oleosidade da pele que envolve os pelos. As aves são animais vertebrados, possuem o corpo coberto de penas e, em sua maioria, voam. São animais bípedes, ou seja, possuem apenas 2 patas. Não possuem boca nem dentes, mas possuem bico e respiram por pulmões. Nós temos os répteis. Os répteis são animais vertebrados que geralmente vivem na terra e rastejam.
Os répteis são ovíparos, isto é, põem ovos. Têm o corpo revestido por escamas, carapaça ou placas duras, compostas de queratina, a mesma proteína presente na nossa pele. Os anfíbios são animais vertebrados ovíparos, pois nascem, a maioria deles, de ovos colocados na água. Quando são filhotes, vivem na água e respiram por meio de brânquias. Depois de alguns dias de nascido, inicia-se uma transformação chamada de metamorfose. O corpo muda, perdem a cauda e os membros que desenvolvem, tornam-se adultos e passam a viver na terra e a respirar pelos pulmões e pela pele. Os anfíbios mais conhecidos são o sapo, a rã e a perereca. Veja agora um vídeo acelerado de uma metamorfose de um anfíbio. Olha que legal, que interessante. E para encerrar, nós temos os peixes. São animais vertebrados aquáticos que se movimentam por meio de nadadeiras, não têm pulmões e respiram pelas brânquias ou guelras. Em geral, os peixes têm o corpo coberto por escamas. A maioria dos peixes são ovíparos, mas há espécies ovivíparas, que se desenvolvem em um ovo que eclode ainda dentro do corpo da fêmea. Os peixes eles podem ser de água doce, no caso de rios e lagos, e em água salgada, no caso o mar. E a carne do peixe é utilizada na alimentação, no óleo e na medicina. E a nossa primeira aula sobre os animais se encerra aqui. Hoje nós falamos um pouco sobre as características dos animais e falamos dos animais vertebrados. Na próxima aula nós iremos tratar dos animais invertebrados e sobre a reprodução dos animais. Te vejo na próxima aula e tchau, tchau!